Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Segundo Reinado. É uma aula da 800, é a aula 03 do B4. E ela possui 5 semanas de duração, com 26 conceitos históricos, cujo maior deles é o Voluntários da Pátria, com 897 símbolos, e tempo aproximado de produção historiográfica de 9 minutos e 28 segundos. Agora a gente passa aí para o outro lado, onde eu vou apresentar o arquétipo e vou fazer o comentário de cada um dos conceitos históricos. Essa aula especificamente, ela tem um diferencial. Por quê? Porque eu apresento 2 arquétipos e é importante que a gente faça essa leitura temporal. Vamos junto? Então, rapaziada, meu conceito histórico número 1 é o cenário político. A elite agrária dividia-se em 2 partidos, o liberal e o conservador. Ambos defendiam o latifúndio agrário exportador e manter a escravidão. Diferiam em relação à autonomia administrativa das províncias. O Partido Liberal defendia os governos provinciais. O Partido Conservador defendia subordinação das províncias ao governo federal. Meu conceito histórico número 2, eleições do cacete. Nas eleições, esses partidos praticavam ações fraudulentas. Eleitores que votavam 2 ou mais vezes. Grupos que eram contratados para pressionar os eleitores a votar em determinados candidatos. Em 1842, a violência foi utilizada por partidários liberais. Na ocasião, o imperador dissolveu a Câmara dos Deputados, reconhecendo os abusos. Meu terceiro conceito histórico dessa aula é a tarifa Alves Branco. Aboliu as taxas alfandegárias preferenciais de 15% que os produtos ingleses pagavam desde 1810. Estabelecia 60% sobre os produtos que faziam concorrência aos nacionais e 30% sobre os que não tinham similares no país. No entanto, a economia brasileira manteve a dependência das importações. Meu quarto conceito histórico dessa aula é Irineu Evangelista de Souza, 1813-1889. É considerado o principal empresário brasileiro do Império. Ficou órfão de pai ainda menino e se mudou para o Rio de Janeiro. Em 1822, foi trabalhar na Casa Comercial do Português Pereira de Almeida. Em 1829, começou a trabalhar em uma empresa de importação, onde ampliou seus conhecimentos de contabilidade e aprendeu o idioma inglês. Tornou-se gerente da companhia. E no final de 1835,
passou a ser sócio, conduzindo todos os negócios da empresa Fundição e Estaleiros Ponta de Areia, em Niterói, fundado em 1846, para atuar em indústria pesada, fundição, estaleiro e na produção de caldeiras, como também nas construções das ferrovias. Dom Pedro II, atual Central do Brasil, da São Paulo Highway, Santos Jundiaí, e a ponte sobre o rio Pirapama, da Recife and São Francisco Rail Highway, além do trecho inicial da estrada União Indústria, pela Serra do Taquaril, primeira rodovia pavimentada do Brasil, entre Petrópolis e Juiz de Fora, inaugurada em 1854. O meu quinto conceito histórico é o parlamentarismo às avessas. Em 1847, os liberais, que participavam do governo, aprovaram a criação de um novo cargo político, o de presidente do Conselho de Ministros, que chefiaria o Ministério e o Parlamento, Câmara dos Deputados. Foi uma tentativa de implantar a monarquia parlamentar, semelhante à que existia na Inglaterra, onde o primeiro-ministro, cargo correspondente no Brasil ao de presidente do Conselho de Ministros, é escolhido pelos deputados do partido com maioria de representantes na Câmara, visando fortalecer o poder legislativo frente ao executivo. No entanto, no Brasil, era o imperador que nomeava o presidente do Conselho de Ministros e também tinha autoridade para demiti-lo, frustrando as expectativas dos liberais. Meu sexto conceito histórico é a imigração europeia. Em 1847, o cafeicultor e senador Nicolau de Campos Vergueiro fundou uma empresa de colonização, a fim de trazer imigrantes europeus para trabalhar como agricultores nas lavouras de café, principalmente a sua fazenda, Ibicaba, em Cordeirópolis, em um regime de trabalho denominado parceria. Os imigrantes trazidos pela empresa eram repassados a outros fazendeiros, mediante pagamento a Vergueiro e companhia. Notem que aqui eu tenho dois conceitos intrínsecos, que é o regime de parceria, apresentado pelo Campos Vergueiro, e a economia cafeeira. Eu vou apresentar, então, a economia cafeeira como sendo o meu sétimo conceito. Nas cidades como Resende, Valença e Vassouras, o modelo agrário exportador predominou, com a utilização do trabalho escravo. Calcula-se que, entre 1780 e 1831, cerca de 800 mil escravos foram enviados para os cafezais do Vale do Paraíba. Apresentando no sistema de imigração o regime de parceria, os imigrantes interessados em vir para o Brasil eram famílias italianas, alemãs e suíças, empobrecidas. Chegavam ainda mais agravadas pelas despesas da viagem, que lhes eram debitadas no registro da fazenda para onde foram contratadas. Incorporadas ao serviço, recebiam
pequenos lotes de terra, onde plantavam gêneros voltados à sua subsistência. Ficavam alojados em casas simples e ganhavam mudas de café para cultivar. Deviam adquirir no armazém da fazenda os instrumentos de trabalho e outros bens necessários ao seu cotidiano, geralmente a crédito. Permaneciam na propriedade até pagar as contas com a administração, que, de colheita em colheita, aumentava. Paralelamente, surge um movimento de contestação a essa estrutura de segundo reinado, que a gente vai chamar de Revolução Praieira. Em 1842, um grupo de liberais radicais fundou o Partido da Praia. Criticava a alternância de poder entre o Partido Liberal e o Conservador e o controle da política pernambucana pelos latifundiários das famílias Cavalcante e Albuquerque, Maranhão. Em 1848, a substituição do presidente da província de Pernambuco, do Partido Liberal, por um do Partido Conservador, foi o estopim para o conflito armado. O movimento começou na cidade de Olinda e ampliou-se pela Zona da Mata. Em fevereiro de 1849, 3 meses após o início da revolta, tentaram invadir a cidade de Recife, mas foram reprimidos pelas tropas imperiais. Se dispersaram então pela Zona da Mata e resistiram, utilizando técnicas de guerrilha. Sua rendição encerrou-se com a anistia da maioria de seus líderes em 1851. Então, desse arquétipo, o meu último conceito histórico é pressões inglesas contra o tráfico. No cenário internacional, a industrialização inglesa continuava acentuada, mantendo o interesse do país em ampliar mercados consumidores para seus produtos. O governo inglês fazia pressões pelo fim da escravidão e substituí-la pelo trabalho assalariado. No Brasil, esse assunto desagradava ministros e deputados que representavam a elite escravista, contrária ao trabalho livre. Agora a gente vai passar para apresentar o próximo arquétipo. Notem que as linkagens vão ocorrer para o próximo arquétipo, que passaremos a apresentar a seguir. Então, rapaziada, vocês notam que existem as linkagens desse novo arquétipo. O meu 11º conceito histórico é as relações externas com o Cone Sul. Frequentemente, o gado das fazendas do Rio Grande do Sul era saqueado por fazendeiros uruguaios. A fim de defender os interesses dos fazendeiros gaúchos, o governo de Pedro II aproximou-se do Partido Uruguaio Colorado, que representava os comerciantes do país. Em 1851, Manuel Oribe, líder uruguaio do Partido Blanco, selou uma aliança com o então presidente argentino Manuel Rosas, buscando o controle da Bacia Platina. O Brasil, então, formalizou o apoio aos líderes de oposição. Uruguai Rivera, líder do Partido Colorado, e o argentino Urquiza, e enviou tropas para depor os governos uruguaio e argentino. Expansão
da lavoura de café. Meu 12º conceito histórico. A partir de 1850, em virtude do esgotamento do solo do Vale do Paraíba, a lavoura cafeeira passou a ocupar vastas extensões de terra roxa no oeste da província de São Paulo, chegando a Jundiaí, Campinas e Itu. A produção superou a do Vale do Paraíba, colocando o Porto de Santos, no litoral da província de São Paulo, como o principal centro exportador do café. Em 1867, foi inaugurada a Estrada de Ferro São Paulo Railway, financiada com capital inglês. Ligava Santos a Jundiaí, tornando mais rápido o transporte do café dos centros produtores ao porto, acelerando o desenvolvimento da província de São Paulo. Concomitantemente, meu 13º conceito histórico é a Lei Eusébio de Queiroz. Também em 1850 foi aprovada e determinou a extinção do tráfico negreiro no Brasil. As dificuldades de obter escravizados provocaram a formação de um tráfico interno. Fazendeiros do Nordeste começaram a vender seus cativos. Na mesma linha de raciocínio, apresentamos a Lei de Terras, criada também em 1850. Proibia a doação de terras, definindo a compra como única forma de acesso à propriedade. Como escravizados não dispunham de recursos do capital, não conseguiam adquirir terras. Meu 15º conceito histórico: interesses do governo de Pedro II na região Platina. Em 1863, novamente, o Brasil enviou tropas ao Uruguai para intervir na Guerra Civil pela disputa da presidência da República. Diante do impasse político, o presidente do Senado uruguaio, Aguirre, do Partido Blanco, ocupou o poder. Seguiram-se meses de acordos e negociações diplomáticas entre representantes do governo uruguaio, brasileiro, argentino e um representante do governo inglês, que tinha interesse no fim da Guerra Civil no Uruguai, para restabelecer seu comércio na região. O presidente Aguirre não se mostrou disposto a favorecer o processo. Além disso, instruiu um enviado a entrar em contato com o governo paraguaio para alertá-lo que o Paraguai ficaria enfraquecido. O presidente paraguaio, Solano Lopes, manifestou-se contra. Mesmo assim, em outubro de 1864, soldados brasileiros entraram no território uruguaio a fim de derrubar Aguirre e empossar no governo o general Venâncio Flores, do Partido Colorado. No Brasil, em 1868, surgem novas forças políticas, como uma rearticulação das forças em um grupo formado por liberais de ideias republicanas, organizando o Partido Liberal Radical, que em 1870 oficializou-se como Partido Republicano. Os membros desse novo partido defendiam a descentralização administrativa e a maior autonomia das províncias,
o que deixaria o controle político local nas mãos das elites. Essa ideia, conhecida como federalismo, chocava-se com a centralização do poder praticada pelo governo de Dom Pedro II. Em diferentes províncias, fundaram-se partidos que divulgavam a aspiração republicana. Dentre eles destacou-se o Partido Republicano Paulista, PRP, controlado pelos cafeicultores do Oeste Paulista, cujo poder econômico se desdobrava em prestígio político. No próximo conceito histórico, os voluntários da pátria vão estar diretamente relacionados a esse processo com o Cone Sul, onde as ações militares de Solano Lopes contra o Brasil levaram o governo brasileiro a mobilizar tropas para combater os paraguaios. Para suprir a necessidade de homens para o conflito, o governo assinou um decreto em janeiro de 1865, criando o alistamento para os interessados que tivessem entre 18 e 50 anos de idade e quisessem servir ao Exército. Para estimular o alistamento, oferecia-se aos voluntários, além do soldo normal dos soldados das forças regulares, de R$ 500 diários, uma gratificação de R$ 300.000 ao darem baixa no final da guerra. Teriam direito ainda às terras na extensão de 49.500 metros quadrados, nas colônias militares e agrícolas existentes em diferentes pontos do Brasil. Garantiam-se também promoções por bravura, meio soldo se ficasse inválido e, em caso de morte, pensão. Neste valor, para o herdeiro indicado à vontade. Na realidade, a elite, representada pela Guarda Nacional, resistia a ir para a guerra. Enquanto, no setor popular, alistaram-se número considerado suficiente pelo governo imperial. Reação paraguaia. Em represália, o Paraguai aprisionou o navio brasileiro Marquês de Olinda em 11 de abril de 1864, quando cruzava águas paraguaias em direção ao Mato Grosso, levando a bordo o governante local e alguns oficiais. Em dezembro de 1864, chegou ao Forte Coimbra. A inferioridade numérica dos combatentes brasileiros, pouco mais de 100 homens diante de 4.200 paraguaios, foram razões para a retirada brasileira, que avançaram e, no começo de janeiro, ocuparam Corumbá e, pouco a pouco, outros territórios do Mato Grosso. Conjuntamente a esse movimento, apresento a Tríplice Aliança. Em abril de 1865, a Marinha de Guerra Paraguaia atacou 2 navios da Marinha Argentina e o Exército ocupou a província de Corrientes, desencadeando a entrada da Argentina no conflito. No mês seguinte, Brasil, Argentina e Uruguai, presidido por Flores, assinaram o Tratado da Tríplice Aliança, pelo qual selaram apoio militar mútuo contra o Paraguai. Para custear os gastos de guerra, os países da Tríplice Aliança tomaram empréstimos ingleses.
Os países da Tríplice Aliança venceram o conflito em 1870, quando o então presidente paraguaio, Solano Lopes, foi capturado e morto. O Brasil perdeu cerca de 50 mil homens. Os argentinos, em torno de 18 mil. E os uruguaios, 5 mil. Do lado paraguaio, os números são de 69% de sua população total. Agora eu passo a apresentar movimentos de contestação a essa estrutura monárquica. O primeiro deles é a questão religiosa. A crise da monarquia foi agravada pela perda do apoio da Igreja Católica ao governo de Dom Pedro II. A Constituição de 1824 estabelecia que o imperador nomeasse os bispos católicos e que os membros do clero recebessem salários do poder público. Em 1872, os bispos de Olinda e Belém, cumprindo ordens do Papa, puniram seus subordinados por participar de reuniões da maçonaria. Dom Pedro II considerou a atitude dos bispos como desobediência e ordenou que fossem processados e presos, o que rendeu a antipatia do Vaticano. Na outra linha, a campanha abolicionista. Na província de São Paulo, formou-se um grupo abolicionista, os Caifazes, que organizava e acobertava fugas de escravizados. Auxiliava seu encaminhamento para os quilombos, estimulava as revoltas e, por isso, foram apoiados por intelectuais, jornalistas e escritores, onde destacou-se nomes como Joaquim Nabuco e o poeta Castro Alves. Na outra linha de contestação, apresento a questão militar. O movimento republicano também foi apoiado por militares, que, fortalecidos após a Guerra do Paraguai, 1864 e 1870, passaram a reivindicar participação política. Diversos militares se insubordinavam contra o governo imperial. Na terceira frente, o governo apresenta a Lei dos Sexagenários. Em 1865 foi aprovada. Estabelecia liberdade para os escravizados que completassem 60 anos de idade. Posteriormente, a Lei do Ventre Livre, criada em 1871, estabeleceu a alforria para os filhos de escravizadas. Os termos eram favoráveis aos senhores, que deveriam criar os menores até os 18 anos. Depois podia mantê-los no trabalho até os 21 anos. E no sistema de leis, na terceira frente, surge a Lei Áurea. Em 1888, foi assinada e decretava extinta a escravidão no Brasil, sem indenizar os proprietários de escravizados. Com isso, senhores, forma-se a estrutura do golpe contra a monarquia. Dom Pedro II nomeou, em julho de 1889, um ministério de maioria liberal, prometendo autonomia provincial, fim do voto censitário e estímulo ao desenvolvimento econômico da nação. No entanto, não se concretizaram. Então, os militares Benjamin Constant e Solon Ribeiro e os civis Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva e Francisco Glicério encarregaram-se de convencer o Marechal Deodoro da Fonseca de receber a missão de liderar a deposição do imperador na manhã
de 15 de novembro de 1889. Encerrou-se a monarquia no Brasil e a família real teve 2 dias para deixar o país, exilando-se na França. E assim, rapaziada da 800, eu termino meu comentário sobre a aula Segundo Reinado. E agora a gente passa aí, do outro lado, para essa produção historiográfica, é onde os senhores vão, através da escrita desses conceitos históricos, adquirir o conhecimento necessário para levar cada um dos senhores autonomamente ao processo do aprender história. Boa escrita para vocês, nos vemos na próxima.